Olá, Fernando. Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Então tá, então vamos iniciar. Eu vou começar aqui apresentando a live de hoje, que é a última rodada dessa live especial, que é de lançamento do conto coletivo O Dia que Mudou a Minha Vida. E esse conto coletivo faz parte, de uma dinâmica no grupo privado lá no WhatsApp desse grande projeto que é o Narrativas Introspectivas, e eu sou Yara May, a pessoa que está por detrás de tudo isso. Na quarta-feira nós conversamos com a Francesca, ontem conversamos com a Andremes e com a Josi, e hoje estaremos conversando com a Fernanda Franca e o Fernando Miranda. Eles irão falar aqui com a gente como foi essa experiência de estarem participando desse projeto. Mas antes de começar, eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta e anotem informações sobre esses dois escritores. Se vocês ainda não seguem eles, vai lá no arroba. O arroba da Fernanda é Nanda Franca, se eu não me engano, e do Fernando Miranda é Fernando Miranda Oficial OFC, tá? Mas falando da Fernanda, ela já tem uma trajetória aí no universo literário, ela já tem alguns livros publicados na Amazon e também no Kindle, tá? Que é o livro Uma Segunda Chance, De Volta ao Começo, Cobaias, Dona de Mim, Procura-se Romena Desesperadamente e Contos Aleatórios da Vida. Você também encontra a Fernanda lá no Substack, tá? E o Fernando, ele começou recentemente, ele é estreante nesse universo literário, ele é um excelente poeta. E ele já tem aí uma obra publicada na Amazon também, na Amazon Kindle, tá? Que é O Silêncio do Coração, mas lá na Amazon você não vai conseguir encontrar o Fernando como Fernando Miranda. Então é interessante você buscar ele lá como FM Cose. Ou então você entra aí no perfil do Fernando e vê lá o link, para que você possa acessar o trabalho dele. Inclusive o Fernando está participando também do FLAU, que é o Festival Literário que está acontecendo no YouTube, e assim como a Josimari e a Francesca também, e eu também estarei participando na próxima semana. Vou chamar eles aqui então. Espera aí, pessoal. Vamos ver. Olá, pessoal. Já chamei você. Oi, Fernando. Tudo bem? Oi, Fernanda. Fernanda. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Yara. Boa noite para todo mundo. Isso aí. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Então tá certo. Eu fiz uma breve apresentação de vocês aqui, Inclusive eu tenho matéria também sobre a Fernanda, acredito, lá no meu site. Se não tem, saiu também na newsletter também da Narrativa Introspectiva. Tem, É porque é tanta informação, Fernanda. Fiz tanta coisa hoje que a gente fica meio aluada nessa hora, Pô, 8 horas da noite já viu o cérebro que faz, Verdade. Mas ficou ótimo lá. E aí tem também as informações do Fernando e da Fernanda na newsletter, que está disponível também no site, tá? Hoje o nosso papo vai ser sobre o conto que nós fizemos juntos, mas eu vou pedir que vocês se apresentem também um pouquinho agora, tá? Porque eu fiz assim uma apresentação muito básica de vocês, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a trajetória de vocês nesse universo literário. Fernanda, você pode começar? Posso sim. Bom, eu já publico na Amazon desde 2013, já tem aí mais de 10 anos. Participei da Bienal do Livro de 2015, com o meu livro de estreia, que foi Sombras do Destino. Eu estava lá também. 2015. Eu vou reeditar ele e relançar ele esse ano ainda, se Deus quiser. Mas foi uma experiência muito bacana para mim e foi um sonho realizado, porque foi o primeiro livro, E depois eu tive uns problemas com a editora e não permaneci. Aí eu passei só para o independente mesmo, com os livros independentes, começando a postar a partir de 2016 na Amazon. E já estou com esses livros aí, já tem 6 livros postados lá, tô na luta aí já faz esse tempo. Antes disso eu já escrevi, eu só não publicava para ninguém, mas eu escrevi desde os 15 anos. Então lá vai a história.
E agora eu estou procurando andar por vários gêneros, né? Eu sempre foquei muito no romance drama, que é o meu foco mesmo. Eu comecei com ele no Wattpad. Não sei se muita gente conhece essa plataforma, mas desde 96 que ela está no ar. Eu comecei lá e tive uma aceitação muito boa por lá. Também me deu mais confiança para poder postar os meus livros lá. Então eu foquei muito no romance drama. E agora eu estou tentando variar um pouquinho, mas o meu foco continua sendo romance drama. Não fiquem, quem me conhece não fica desapontado que eu não vou parar de escrever romance drama, não. Mas aí a história é essa. E no momento a gente está aí tentando galgar o sonho e seguir em frente. Beleza. Fernando, pode se apresentar? Boa noite, Yara. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Que vocês estejam bem. Eu sou Fernando Miranda. Eu sou empresário, tarólogo, aromaterapeuta. Estou nesse ambiente literário, estou engatinhando nele. Acabei de nascer para esse universo. Eu tenho um livro publicado na Amazon, Silêncio do Coração. É uma coletânea de 30 poemas autorais. Eles têm uma forte influência simbolista sofista. Aí eu me inspiro muito no sofismo simbolista de Heisen. Eu acho muito profundo, muito bonito a forma como se escreve. Ele está lá na Amazon, no Kindle. Foi lançado em novembro de 2024. Já vendi alguns exemplares, graças a Deus. Teve uma boa aceitação. Nesses 4 meses foram aproximadamente 55, 60 exemplares em 4 meses. Eu me sinto um best-seller. Mas tem que se sentir mesmo. Me sinto um best-seller com isso. E isso sou eu. Isso eu não tenho o que muito falar. Vocês encontram crônicas minhas lá no Recanto das Letras. Tenho alguma coisa escrita no Substack também. Meu livro está tanto no Recanto das Letras quanto no Wattpad. E lá no Wattpad vocês encontram também um ensaio de conto. Um ensaio de conto. Então, assim, eu estou escrevendo alguma coisa de crônicas, sempre crônicas, uma pegada mais político-social, mas procurando manter sempre a isenção ideológica, mas não deixando de lado também um toque de humor ácido em relação aos temas. Tenho lá no Recanto das Letras uma que eu fiz agora no Carnaval, que eu intitulei de O Carnaval no Congresso. Vamos dar um pulo. Você colocou no grupo também, ficou muito bom. Isso, que vocês vão gostar. Também tenho coisas mais amenas. Tenho também lá no Recanto das Letras a Amarelinha, uma crônica que eu intitulei de Amarelinha. Falando da brincadeira amarelinha mesmo. Bacana. Isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que só, senão vai tomar muito tempo. Não, tudo bem. Não, é porque é um espaço mesmo para vocês se divulgarem, né? Vocês falarem da trajetória de vocês, que só vocês sabem, né? A gente não sabe, assim, a gente sabe só por cima. Sim. Mas só quem vive mesmo sabe falar melhor. Sim, Fernando, pode falar. Só forçar o Insta, Fernando_Miranda OFC. Sim, beleza. E aí, eu já li alguns trabalhos aí do Fernando, né? Algumas poesias dele. Ele escreve super bem, né? Ele já até me ajudou também a organizar uma poesia minha. A Fernanda ainda não tive tempo, mas já está na minha lista de leitura. Vou chegar lá.
pressa, sem pressa. Vou chegar lá, porque assim a gente vai fazendo aquilo que é urgente, né? E leitura, cara, eu gosto de ter tempo para ler. Eu gosto de sentar, ler, porque aí eu me identifico com a história e ali eu como a história, eu entro na história. Eu não gosto desse negócio de eu vou pegar aqui e vou ler para poder ter a obrigação de ler 10 livros no mês. Não vou fazer isso nunca, entendeu? Então eu pego, se eu for ler o livro da Fernanda, eu vou sentar para ler o livro dela. Pode levar 1 mês, 2 meses mesmo, mas eu vou ler o livro dela. Se eu for ler as poesias do Fernando, eu vou sentar para ler. Eu não gosto de ler nada assim rápido. Eu também não. Funciona assim, gente. Também não. Funciona, eu preciso ter atenção. Os seus livros também já estão na minha biblioteca. É isso aí. Vocês vão dificultando a minha vida, gente, entendeu? Porque eu também sou escritora e vocês vão produzindo, eu fico doida. Eu falo assim, peraí, gente, dá um tempo para poder alcançar vocês. Boa noite a Eliane, a editora Ventos, acabaram de chegar por aí. Boa noite, fique à vontade. Boa noite para vocês. Então, pessoal, o convite foi de vocês estarem aqui nessa noite para a gente conversar sobre o conto que nós fizemos. Eu sei que foi um grande desafio para o Fernando, talvez não tanto para a Fernanda. Fernanda. Não, até que foi porque eu não estou acostumada a fazer assim em grupo, né? Eu sempre fiz assim, participei de algumas coletâneas pequenas, mas é só incluindo já pronto o que eu já tinha no livro. Mas fazer coletivamente igual a gente fez foi a primeira vez. E eu achei muito bacana. Ficou bem legal. O Fernando tá tremendo aí, por causa de quê, Fernando? Veja só, o que você fez comigo? Primeiro, não tem nada. Primeiro, a Yara quase que me infarta, me convidando para o Flau. Aí eu chego lá no... Você não é escritor? Tem artista premiado. E eu, tamanho lá. Eu já fiquei tremendo. Agora chega a Fernanda. Olha, eu tenho mais de 10 anos de estrada. E eu, tadinho, eu tenho meses aqui. Nada, que isso, é um prazer. Ele é recém-nascido. Mas aqui tá todo mundo para aprender juntos também. A gente tem sempre alguma coisa mais para aprender. Todo dia uma novidade, todo dia um desafio, todo dia uma coisa diferente, Fernando. A vida dos... Eu digo que o escritor nunca está pronto. Ele está sempre aprendendo. Sempre é uma coisa nova, sempre é um desafio. Sempre é um feedback de um leitor que vai te trazer um ponto cego que você não prestou atenção. Vai aparecer aí outros escritores, né, que vão te aguçar o interesse de escrever melhor, de talvez agora o conto, vocês irem, né, navegar um pouco nesse gênero literário. Mas nós estamos em constante aprendizado, tá? Não existe escritor pronto, não. Todos nós somos escritores, como eu sempre falo, né? Mas aqueles que realmente têm a criatividade, se dedica para isso, tem algo a falar, tem algo a comunicar, já é diferente. São poucos, porque esses vão conseguir se manter ao longo da jornada diante das dificuldades. Aquele que escreve por curiosidade, tive uma ideia, eu tenho uma história, eu vou escrever, talvez esses não consigam aí se manter a longo prazo. Então, assim, ser escritor é você colocar para fora a forma como você vê a vida, aquilo que te incomoda, né? Então, quando a gente escreve um conto, uma poesia, uma prosa, um romance, um roteiro, ou algo além disso, nós estamos escrevendo aquilo que incomoda na gente. Porque nós somos, primeiramente, observadores do nosso ambiente, né? Do nosso contexto. Então, a gente observa, algo incomoda, e dentro da nossa perspectiva, do nosso conhecimento social, nós vamos colocar para fora. Você coloca perfeitamente como poesia, tá? Eu escrevo poesia e poema, mas igualando assim
a você, Fernando, eu sou nada. Eu escrevo coisa de criança, de jovem e adolescente. Quando eu leio essas coisas, eu fico, gente, ele tá anos-luz na minha frente. Meu Deus, que perfeição. E eu tô engatinhando, escrevendo umas bobagens. Mas é porque o meu forte é o drama, não é a poesia, entendeu? Não é o poema, onde eu teria que me dedicar a aprender técnicas. Então eu foco mais no drama, eu estudo o drama, entendeu? E aí a Fernanda, ela está fazendo essa trajetória em vários gêneros. Acredito que ela está se desafiando também, talvez querendo encontrar uma outra identidade, né? Uma outra assinatura para ela como escritora. E ela vai encontrar, talvez o drama é o ponto de conforto dela, mas durante essa jornada que ela está conhecendo outras possibilidades, quem sabe ela não se encontra em algum outro gênero literário, né? E eu também fiz o mesmo processo que você, sabe, Fernanda? Eu escrevi minha poesia lá em 2008. Hoje, quando eu leio o meu livro que eu lancei em 2008, eu falo, gente, que Yara era aquela? Meu Deus do céu. Às vezes eu fico até com vergonha de compartilhar. Não, gente, lê não, que ó... Tá sem noção essa Yara aí, pelo amor de Deus. Como que eu evoluí, entendeu? Para eu ter hoje esse olhar crítico daquilo que eu escrevi. E eu vim escrever o meu romance em 2015, né? 2015, 2016, por causa do Wattpad também. Comecei lá. E eu fui ali, fui pro romance, pro fantasia, fui pro conto, e pro técnico, enfim. Mas eu gostei do drama, porque é a forma como eu vejo a vida, é a forma como eu observo a vida e aquilo que mais me atrai. Sabe, Fernando? Então, você que está começando, fique tranquilo, cara. É assim mesmo, tá? E nesses movimentos de festivais, de eventos literários, você vai poder fazer um network e se sentir mais calmo. Você vai ver muita gente igual a você. Eu e a Fernanda, mesmo que a gente já tenha livros publicados de forma independente, já tem um ano de estrada, isso não quer dizer que nós sejamos melhores que você, não. Entendeu? Então, cada um tem a sua jornada, tem a sua visão, e pode ser que no dia que você deslanchar para escrever um conto ou um romance romântico, ou um drama, um terror, sei lá, você escreva ótimo. Pô, você escreva seu primeiro best-seller. Do nada, assim, né? Você vai lá, tá, vem aquela ideia, aquela imaginação. E eu e a Fernanda, que estamos aqui, ó, de estrada, a gente tá ali pelejando. Então, assim, fica tranquilo, Fernando, que tudo vai dar certo, tá? Demora, mas um dia chega. Um dia chega. Olha os escritores que foram só homenageados depois que fizeram. Eu espero ser antes, tá, gente? Se quiserem me homenagear, faça isso em vida, enquanto eu ainda estou com a mente boa. Não faça isso depois, não, porque eu falo assim, pelo amor de Deus, esperou eu partir para... toma jeito, fala sério. Mas é isso. E aí, como a gente... Você não quer ser que nem foi a Mona Lisa? Não, eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto está vivo, né? A gente ver ali. Sabe por quê? A gente só tem uma única visão, eu só tenho a minha visão. Eu não tenho a visão do outro. Então, quando a pessoa é homenageada, você vê, você entende como, você compreende como o outro te enxerga, entendeu? E é coisa que às vezes você acha que é insignificante. Pô, quem sou eu no meio da multidão? Mas aí quando você vai ser homenageado, você fala, poxa, eu fiz algo legal, eu produzi, eu fiz aquilo, e assado, entendeu? Mas pode falar, Fernando. A Mona Lisa foi assim, ela estava exposta no museu, não lembro agora qual museu, e ela foi roubada. Aí, quando ela foi roubada, deu todo aquele furdunço. Roubaram a Mona Lisa. Uhum. O mundo passou a conhecer a Mona Lisa. Só por causa disso, né? Uhum. Mas eu não tenho nada. O que eu vou pegar meus livrinhos? Poxa, tu me fez refletir. Eu olhei aqui no ambiente. Olha, que se bobear hoje em dia, isso acaba sendo uma boa estratégia. Daqui a pouco vai aparecer neguinho aí dizendo que perdeu o que foi roubado e aí viraliza. Vocês lembram daquele caso do menino que foi abduzido, que sumiu, mas ele escreveu um monte de coisa no quarto dele na parede? Sim, depois ele apareceu. Eu achei que aquilo ali fosse um marketing para um livro, mas eu também nem sei como é que terminou aquela história. Ele apareceu, mas nem sei. Virou livro? Acabou sendo mesmo, virou, acabou sendo. Que eu saiba, acabou sendo,
O pouco que eu sei da história acabou sendo. E ele, né? ele mesmo sabe o que ele escreveu. Ele só colocou para aparecer e foi. Apareceu, né? 15 minutos de fama, mas apareceu. Fazer o quê? Hoje em dia as pessoas estão muito assim, imediatistas, estão muito no Amostradinhos, né? superficial. É muito no Tudo assim, né? superficial, não quer trabalhar, não quer Mas apostar. eu acho que a geração, acho que a nossa geração, ela está muito afundada no pudor, na vergonha, né? Ali na timidez e tal. E nós somos muito travados referente a esse negócio de se expor, né? É a geração mesmo, a gente que lute, né? A gente que a gente vai ter que dar nosso jeito. Eu digo assim, em relação mesmo a toda a estética da internet de hoje em dia, entendeu? Não é só assim, óbvio, para você mostrar o seu trabalho, eu sou uma pessoa muito tímida, eu tô tentando melhorar isso, tanto que eu tô fazendo essa live agora. Sim. Mas eu não sou de fazer live, eu não sou de fazer vídeo, eu não sou de ir pro TikTok, eu não sou de fazer nada disso, porque para mim é muito complicado, para mim é muito difícil. Então eu tenho que me sentir bastante segura, conhecer bem a pessoa que eu vou estar conversando, que eu vou estar falando, para poder me expor. E eu vejo muita gente hoje fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver, só para poder viralizar. Então, assim, é esse superficial que eu me refiro, entendeu? Não o fato de que você não tem que correr atrás. Óbvio, você tem que correr atrás, mostrar seu trabalho, tudo direitinho. Mas tem muita gente que não tá aí para mostrar um bom trabalho. Tá aí para aparecer na rede, tá aí para ter os seus 15 minutos de fama e pronto, acabou, entendeu? Às vezes eu me pego pensando, gente, o que eu teria na minha vida para mostrar para os outros? Que troço chato, não tenho nada. Mas a galera, por que eles têm tanta novidade, tanta coisa? Que movimento é esse que aqui na minha não acontece? Eu fico só... A minha amizade é aqui em torno dos meus personagens. É eu aqui com o personagem o tempo todo, sabe? Palavra. Vou falar uma coisa para vocês que eu estava pensando isso hoje. E ser escritor é algo muito perigoso, tá? Porque se você já tem uma predisposição para ser introspectivo, já é tímido, se você já se isola, né, automaticamente, você sendo escritor vai potencializar isso, você vai passar mais tempo ainda escrevendo. Então, a desculpa que você vai ter é: eu estou escrevendo, eu estou produzindo, eu não posso ir para os eventos. E hoje eu refleti sobre isso, né? Então, assim, quando a gente escolhe ser escritor, a gente precisa ter um equilíbrio nisso daí, né? Um equilíbrio social, porque é uma atividade, é uma profissão que ela vai te conquistando dentro ali da atmosfera dela, que você vai se isolando, que sua vida só se resume ao laptop ou ao celular, ou o desktop, enfim, o aparelho que for, porque você vai dar desculpa sempre que você está escrevendo e não tem tempo para nada, para socializar. Então, é uma profissão que é um tanto perigosa, assim, te tira do social. Por isso que esses eventos aqui, as lives, elas são importantes para trazer vocês, para dar luz a vocês, para vocês fazerem um network, para vocês conversarem. Os grupos no WhatsApp também para fazer isso, apesar que alguns não são tão humanizados, né? São muito automáticos, são muito individualistas, mesmo que seja um grupo que tenha 1000 pessoas ali dentro, mas é individualista. Você não vê a humanização, você não vê o calor das pessoas, né? Por isso que eu digo lá no nosso grupo que, para mim, pouco é melhor do que muito, porque eu consigo dar atenção a vocês. É a qualidade da entrega, entendeu? Então, eu não me pode ter muitos ali, mas que tenha um pouco que seja com qualidade. Mas a gente precisa tomar um cuidado com isso, né? De quanto tempo a gente leva se dedicando, escrevendo. Aí chega final de semana, que é o tempo para a gente se socializar, vamos escrever porque a gente precisa terminar uma história. Eu tenho que escrever, que eu tenho que revisar, que eu tenho que divulgar. Olha só como é que vai tirando do social. E é o social que às vezes a gente precisa para divulgar e fazer o máximo. O quê, Fernanda? Pode mandar para mim revisar, não tem problema nenhum. Aí, tá vendo? Não, mas é aquilo, né? A gente chega na parte do revisar, mas outras coisas acontecem antes que o revisar nunca chega. Eu tenho aqui minha programação e eu vejo todo dia, já furei toda a programação. Não fiz nada que eu tinha pensado em 2024. Já foi pro rabo. Mas, enfim. E aí, pessoal,
essa questão do escrever um novo, que é o conto para vocês, como foi que para vocês receberem ali a proposta da dinâmica lá no grupo, de fazer o conto, onde a gente não sabia o gênero, não sabia a classe social, status de relacionamento, a gente não sabia se era homem ou se era mulher, a gente não sabia o que essa pessoa fazia, o que aconteceu antes, o que iria acontecer depois. Como que foi para vocês receber essa proposta? Vai, Fernanda. O que? Não entendi. Primeiras damas. Não. Mas aí, quando você leu ali a minha proposta, né, toda a descrição, a regra, enfim, como que foi para você? Foi assim, eu não vou fazer, eu não vou participar, ou, cara, isso aqui é interessante, eu vou mesmo com medo fazer. Como é que foi? Olha, foi assim, a primeira reação minha foi, será que eu aceito entrar nessa? Porque todas elas são muito boas no que fazem. Todas elas são muito boas no que fazem. Será que o que eu vou escrever vai estar no mesmo nível do que elas vão escrever e não vai correr o risco, no meio do caminho, daquela quebra que para você buscar depois vai ser mais complicado? Foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. Mas, imediatamente depois, eu pensei o seguinte: Fernando, você saiu da sua zona de conforto quando você publicou um livro. Por que não você sai da sua zona de conforto de novo? E aí eu falei, não, vou aceitar. Porque se eu consigo dar continuidade num poema e manter a linha dele, é a mesma coisa. Só que não é um poema, é um conto, ou é uma crônica, ou é um cordel. Muda aquilo. Mas o que eu vou ter que fazer é a mesma coisa. Sendo que eu já teria na minha mão prato de entrada. Eu teria que construir uma história que a sequência fizesse nexo e tivesse no mesmo ritmo. Então, por que não, Fernando? Pega, vai pra cima, faz. E foi. É isso mesmo, vai. Infelizmente, vocês gostaram. Porque, na verdade, era uma brincadeira. Tanto que eu coloquei, não é para avaliar nada, é para a gente brincar mesmo, para poder a gente, não sei, ousar em alguma coisa, né? E ali é um ambiente seguro, né? Sempre deixei muito claro para vocês. Então, eu só queria saber até onde vocês conseguiriam ir, né? Até onde iria ir a criatividade de vocês, entendeu? Foi mesmo para tirar vocês da zona de conforto. E, Fernanda, como é que foi para você? Eu fiquei com a mesma impressão do Fernando nesse início, porque eu estou acostumada a criar, né? E não ficar esperando alguma coisa chegar para fazer em cima. Mas dessa vez eu fiquei meio reticente mesmo, porque, como ele falou, são pessoas que estão ali que tá um pouco, assim, não sei se é no mesmo nível, mas tá todo mundo junto, querendo seguir. E você também não quer desanimar, você não quer desapontar ninguém, entendeu? Não quer ficar no meio termo, vamos dizer assim. Então eu estava bem preocupada também poxa,
fulano fez tal, e aí eu vou fazer de uma forma que não vai ficar legal, então eu fiquei um pouco preocupada com isso também. Mas quando chegou para mim as duas primeiras partes, que eu só tinha que seguir, aí eu tive uma noção melhor do que fazer. E na época eu até cheguei a comentar que eu não conseguiria fazer mais além do que aquilo que foi proposto, porque eu estava em processo de mudança, realmente estou em processo de mudança e tudo. Então está tudo meio confuso ainda aqui em casa. Mas tentei fazer o meu melhor e eu acho que ficou bem bacana. Mas também foi sair da minha zona de conforto, porque, como eu estou falando, eu estou acostumada a fazer os contos. Eu não era uma escritora de contos, nunca curti fazer contos. Mas na situação que eu estava financeira, eu não tinha como produzir livros que me tirassem muito recurso. Eu tinha que otimizar isso. Então eu comecei a treinar os contos e agora eu passei a gostar de fazer contos. Joguei já tem uns 3 ou 4 na Amazon. E foi mais fácil para mim pegar já tendo alguma coisa pronta, igual o Fernando falou. Porque se fosse deixar para eu iniciar, por exemplo, aí a coisa talvez, na situação que eu me encontrava por conta da mudança e tudo, das circunstâncias pessoais, talvez eu não conseguisse desenvolver o que foi proposto. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado, muito mesmo. Achei até um pouco confuso, eu cheguei a comentar isso um pouquinho, achei um pouco confuso, mas depois que a coisa foi aprimorando, fizeram a revisão e tal, aí eu li de novo, aí eu achei perfeito, bacana, muito bacana, mas foi uma experiência muito bacana. E eu gosto muito das dinâmicas, eu acho que é muito mesmo para fazer essa criatividade, a gente não perder essa criatividade, tá sempre com aquilo ali em foco. E foi muito importante, pelo menos para mim foi bem importante mesmo. Espero que venham mais, espero que apareçam outras e fico muito feliz pelo convite, não só pela live, mas também por estar lá no grupo. Bacana. E o título, né? O Dia que Mudou a Minha Vida. Como que foi para vocês esse título? O que esse título fez vocês refletirem sobre a vida de vocês? Assim, o dia que mudou a minha vida. O que seria tão importante para mudar a vida de alguém? Para mim, sim, porque assim, como você falou mesmo, é uma nova vertente para mim, né? Estou procurando outros gêneros e tal. Na época da Wikipédia, eu já fazia alguns gêneros um pouquinho diferentes do romance-drama. Mas agora eu estou tentando curtir um pouquinho suspense, curtir um pouquinho thriller policial, um thriller dramático e tal. Quero aproveitar a fantasia também, quero me enredar pela fantasia logo lá na frente, não agora, mas é uma coisa que eu pretendo fazer. Então, assim, sair mesmo dessa zona de conforto. E o título me puxou muito para isso, do que eu vou mudar na minha vida de agora em diante, entendeu? Não só como pessoa, mas como escritora também. Porque esses últimos anos, embora eu tenha postado alguns contos e tal, tenha conseguido fazer, eu não consegui me dedicar à escrita como eu tinha feito antigamente. Você até falou sobre o escritor se isolar e tal. Eu nunca fui uma escritora de isolamento, eu sempre tive mesmo esse equilíbrio. Eu vou tirar um tempo para escrever, um tempo para sair, me divertir, ir no shopping, no cinema, na praia, enfim, viajar. Então, eu nunca fui... Eu sou focada. Quando eu começo a fazer, eu quero terminar logo. Mas eu sei manter esse equilíbrio. Então, esses últimos meses, um ano e meio, eu andei muito desanimada porque eu não estava conseguindo fazer o que eu já estava acostumada a fazer antes como escritora. De dar continuidade aos projetos que estão parados, de criar novas histórias. Então, eu sempre começava e parava, acontecia alguma coisa na família, alguma coisa de diferente, e eu não conseguia estabilizar aquilo ali. Então, agora, graças a Deus, as coisas estão mais calmas na minha situação atual, e aí eu vou conseguir, tenho essa meta para esse ano, de conseguir colocar todos os projetos que estão na gaveta para fora. Colocar, mudar realmente a forma que eu estava me tratando e tratando a minha escrita, entendeu? Então, assim, o título para mim ficou perfeito pro início desse meu ano. Olha que bacana. E você, Fernando, como que esse título impactou você? O dia que mudou a minha vida, ele foi de encontro, forma, com dois projetos que eu tenho para esse ano. Muito bacana. Um projeto, escrever um livro poetizando as cartas do tarô.
Legal. Bacana. Diferente. Uhum. E um outro é pegar um livro que já existe, que é o Tao Te Ching, que é de domínio público, hoje em dia, e transformar aquela sabedoria que tem ali em uma linguagem acessível para o jovem, Bacana. para que a sabedoria, taoísta, ela não fique limitada às pessoas mais maduras. Os jovens também possam ter acesso fácil a essa sabedoria que pode mudar a vida das pessoas. Então, esse título ele está ligado com esses dois projetos meus. Bacana. Espero que mude sua vida. E aí, pessoal, a gente desenvolveu ali a história e deu para ir. Oi? Escrever já mudou a minha vida. Mas muda mesmo. Muito legal. E aí, pessoal, a gente, quando vocês falavam, né, já terminei, e eu ia lá ler, que eu sou muito curiosa, né, que eu queria saber para onde vocês estavam levando aquele protagonista, né? Dava para identificar, né, o estilo de escrita de cada um. E aí eu pensei assim, poxa, olha como é que, mesmo que a gente fale assim, mas é um conto, é um romance, é uma poesia, tem técnicas, né? Tem técnica para cada um deles, para a gente poder identificar. E aí eu percebi que como a gente já está tão enraizado em um gênero, como que a gente leva esse gênero para qualquer outra coisa que a gente faça, né? E a galera do romance quis se aprofundar muito no diálogo, trazendo detalhes de emoções, aquela coisa toda, né? Trazendo muito diálogo. O Fernando já trouxe a parte da poesia também, no diálogo, né, na parte que ele escreveu, né? Enfim, a gente vai identificando isso. Mas isso foi bom para compor essa diversidade do conto, que depois a gente acertou direitinho e não mudou nada do que vocês escreveram, mas a gente só acertou a estética, né? Só deixou mais fluido de compreensão. E como foi para vocês descobrir que o conto ele teria duas versões, né? Teria um final alternativo, porque inicialmente não era para ser revelado, mas a nossa colega Josi quis revelar, né? Ela escreve romance, então ela quis revelar, né? Ela quis dar um final para aquele personagem, até que assim, não revelou tanto porque ficou em aberto também, mas eu mantive o mistério, né? O final não revelado. Como foi para vocês também essa novidade de ter duas versões sobre o conto? Depois que vocês leram, né? Vocês leram as duas. Como que foi para vocês essa novidade, essa sensação, né? Vocês como leitores ali, ter contato com as duas versões? Fernando? Então, sim. Eu estava esperando a minha vez na live, porque para mim ficou a bola pingando. A bola ficou pingando dessa versão o fim não tão revelado assim. A bola ficou quicando. E para a bola não ficar quicando, eu queria deixar aqui, que não, a gente fazer uma parte 2 disso. Você quer saber o que aconteceu depois, né? Curioso. Olha, eu confesso que eu também quero saber o que aconteceu depois. Eu também fiquei bastante curiosa. A parte 2. Podemos ver essa proposta. Para a gente revelar esse mistério e criar outros. Porque o personagem ele já diz que a vida dele já é um mistério, né? Ele dá a entender que ele vive muitos desafios na vida, né? Sim, por isso falando. A gente revela esse mistério e criar outros. E você, Fernanda, o que tu acha? Como é que foi para você? Eu acho maravilhoso, porque eu fiquei bastante curiosa mesmo. Eu fui ver a primeira versão e depois que terminou a primeira, eu fui ver a segunda rapidinho para poder confrontar, para olhar o que ia ser diferente, o que ia ser revelado, né? Então a ideia da Fernanda aí é ótima da gente seguir com essa história para poder saber o que mais vem por aí. Mas eu achei muito bacana esse negócio
de você ter alternativa, entendeu? Porque às vezes o autor, o leitor, ele não gosta, né? Não, eu faria melhor, eu esperava de um outro jeito. Quando você dá essa oportunidade do leitor, ele vê que pode se encaixar melhor naquilo que ele esperava, eu acho que fica um pouco mais satisfeito, entendeu? Embora eu goste muito eu tenho uma coisa assim com final aberto, eu gosto de final aberto. Eu não fiz ainda nenhum livro de final aberto, mas eu gosto de ler livros de finais abertos. Eu acho que é uma coisa assim que fica muito na imaginação do leitor e do próprio autor. Mas eu ainda vou fazer com um livro com final aberto. Não no momento, mas tem uma crônica aberta. Você tem? Maravilha. Tem uma crônica. Eu tenho um problema muito sério com crônica. Eu não sei estrutura, eu não sei lidar com crônica. Tem uma crônica, tá das não letras. Tenho experiência com o final crônica. dela é aberto, ela não tem fim. Legal. Depois eu vou dar uma olhada. Eu gosto desse mistério também. Para mim, final fechado ou aberto, eu acho que é a mensagem que deixa, né? Eu acho que é toda a atmosfera do texto que vai te levar a refletir depois, né? Mas eu acho legal brincar com isso. Eu achei interessante esse negócio de ter dois finais. Aí eu já fui para aquele negócio de filme, né? Pô, final alternativo, como seria? Porque o final alternativo de filme a gente só vê depois na internet. Isso. Quando alguém vai lá e joga no YouTube, que um final alternativo do filme. Não, antigamente nas fitas 10 anos depois. Você até via, por exemplo, Efeito Borboleta. Quando você vai lá no final do filme, tem um final alternativo lá no final do filme do Efeito Borboleta. Você tem que ficar esperando. Mas são raros, realmente são raros os filmes que tem. Mas eu gosto, eu particularmente gosto. Em filme tem a versão do diretor, né? Também. Tem a versão da Uyara, a versão da diretora. Não, é porque eu só quis manter a proposta, né? Eu abri, vamos fazer, vamos. Mas aí só quis manter a proposta mesmo da dinâmica. Então vamos fazer um final alternativo. A gente pode brincar. A história é nossa, então a gente pode fazer o que a gente quiser com ela, né? Essa liberdade. E aí, pessoal, teve alguma parte do conto que vocês se destacou mais para vocês? O que vocês poderiam, né, falar aqui, deixar de incentivar os leitores a irem lá no site ler o conto? Fala aí para mim. Olha, eu sou eu sou bom em ler e analisar de imediato. Até porque é muito bom mesmo. Você está lendo meu texto e está gostando. Sim, das melhores, tá? Mas eu acho que como um todo, o conto ele foi muito plástico. É difícil você... É complicado eu destacar uma parte do conto de outra. Então, e por que o leitor poderia... Por que o leitor tem que ir ler o nosso conto, Fernando? Eu não consigo destacar uma parte dele em detrimento de outra. Eu acho que ele, como um todo, é muito plástico e muito fluido. Sim. Não, mas por que o leitor deveria ler o nosso conto? Porque ele tem bastante mistério. A gente não sabe o que está... o que vai acontecer com essa personagem aí, que a gente não tem muita noção da vida dela, entendeu? Tem um mistério ali, a gente não sabe o que é. Mas a partir dos primeiros parágrafos, o leitor já sabe que tem alguma coisa ali que ele vai conseguir descobrir. Pelo menos ele vai conseguir ter uma dedução daquilo que está ocorrendo. Então, acho que já nos primeiros parágrafos, eu destacaria os primeiros parágrafos já mesmo para chamar o leitor. Porque a partir daqueles primeiros parágrafos, o leitor já tem total motivo para ler o conto que foi feito. Eu penso assim, é um conto que faz você pensar. Tá? Porque ele já começa com um mistério. Ninguém sabe o que está sendo falado ao telefone. E é interessante que foi um conto que foi uma brincadeira que ficou tão bom que a gente está aqui divulgando. Olha que legal, né? Foi uma brincadeira que ficou tão bom que a gente está aqui divulgando.
Pessoal, olha, vamos finalizando essa live. Eu gostei, eu ficaria aqui conversando muito mais tempo com vocês, mas a gente tem tempo, né, na live, a gente precisa finalizar. E você, leitor, que assistiu aqui, né, a nossa conversa, vá lá no perfil do Fernando, vá no perfil também da Fernanda. Eu vou deixar o @ deles aqui na descrição dessa live. E também vá lá no site ler as 2 versões desse conto, O Dia que Mudou a Minha Vida, que eu também vou deixar no Stories e já tem na bio aqui do Narrativas Introspectivas, tá? Pessoal, olha, gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Adorei, ri bastante essa troca. E assim, se vocês tiverem mais algumas considerações finais a fazer, fique à vontade, tá? E aí a gente encerra o nosso encontro aqui, tá bom? Tem mais eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui. O pessoal continua me lendo, porque tem muita gente do Wattpad que não está mais lá, até porque o público é diferente, né? O público do Wattpad para o Amazon. Mas para quem continua me acompanhando, eu agradeço imensamente. E quem está chegando agora, por favor, vá lá avaliar os livros depois de lerem, porque a gente tem muitos livros com estrelinhas. Eu tenho um livro, por exemplo, que tem 26 estrelinhas, mas nenhuma avaliação. Então, assim, para o autor é muito bom a gente ter uma avaliação para poder ter esse feedback, não só para saber como a história está indo, mas também para ajudar outras pessoas a conhecerem o autor. Então, por favor, não só para mim, mas para todos que forem ler os autores que estão aqui, ou outros autores da sua preferência, deixem avaliações, que é muito importante. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu queria Tem alguma consideração? Agradecer a vocês por essa parceria, por estar podendo escrever junto com vocês. Foi um prazer, foi uma honra muito grande para mim estar junto com vocês nesse projeto, tá? Junto com Yara, junto com você, Fernanda. Eu queria pedir prazer meu para vocês, vão lá na Amazon. O Silêncio do Coração vai falar muito com vocês. O Silêncio do Coração não vai ficar quieto. Eu já baixei, o meu já está baixado. O Silêncio do Coração vai falar muito. Ele fala muito alto ao seu coração. Tenha certeza disso. Fala, não só deixe estrela, mas avalie. Escreva o que o seu coração mandar você escrever. Tá? Mas vai lá. Bacana. Silêncio do Coração na Amazon. A capinha do meu livro é um coração seguro por 2 mãos. Não tem capa semelhante à minha. Vai lá. Você vai gostar muito do livro. Aí, gente. Foi isso aí, vendendo peixe de vocês. Tá certíssimo. Excelente, muito bem. Então é isso, pessoal. Se vocês não me seguem, me siga lá no meu @ YaraMei. Me siga aqui também no Narrativas Introspectivas. E siga o Fernando e a Fernanda também, para vocês conhecerem o trabalho deles, tá? Lembrando que o Fernando, a Francesca e a Josi estarão no FLAU. No ano que vem, acredito que a Fernanda também, né, Fernanda? Possa participar. Ou se tiver outro evento deles também esse ano ainda. Em setembro. Vai ter outro, né? Sim, pode falar. Vocês vão estar na Bienal? Então, eu não sei ainda, então estou pensando. Não pense, vá. Cara, surgiu a proposta de eu ir, mas eu estou ainda analisando. Eu vou ver. Mas como autora ou só como leitora? Porque eu só vou como leitora. A proposta seria eu ir como visitante, né? Para fazer network, essas coisas todas. Sim. E aí eu estou avaliando se realmente vale a pena, né? Porque eu moro em Macaé, então é um tantinho longe, né? Tem condução, aquelas coisas todas. Mas eu ainda estou pensando, hein? Vamos ver se aparece por lá. A gente se esbarra. É verdade. Final, eu me esquecendo, meu livro estará nas livrarias até o começo do primeiro semestre. Bacana, parabéns. Comprar o Silêncio do Coração na livraria Curitiba e na livraria Nobel.
Arrasou. Isso aí, pessoal. É pra frente que se anda. Vai e vai. Então é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente se vê na próxima página. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.